Olá, meus amigos, hoje eu vim aqui para conversar com vocês, até atendendo alguns pedidos de órgão de imprensa, também de alunos, ex-alunos, a questão que envolve o nosso atual presidente Michel Temer, principalmente após a Procuradoria da República ter oferecido perante o Supremo Tribunal Federal uma denúncia criminal em desfavor dele pela suposta prática de um crime comum. Primeiro ponto é que nós temos que estabelecer que crime comum é aquele que não está diretamente vinculado ao exercício da função. Esse seria o chamado crime de responsabilidade. Essa expressão, crime de responsabilidade, inclusive, de uma atecnia brutal. Isso eu tive até a oportunidade de escrever em artigo recente, publicado não só na minha página, professor Leonardo Pantaleão, no Facebook, como também um artigo que foi publicado pela revista eletrônica Consultor Jurídico, onde eu pontuo exatamente essa distorção semântica existente entre crime de responsabilidade e crime especificamente tratado pelo direito penal. Só para que não passe em branco, essa expressão crime de responsabilidade, ela é absolutamente equivocada, jamais poderia ser utilizada por diversos argumentos, porém é histórico no nosso ordenamento jurídico a utilização dessa expressão, remonta lá do século XIX e perdura até hoje, inclusive na Constituição Federal, embora, repito, desprovida de qualquer técnica. Mas essa não é a meta de hoje, não é o nosso objetivo. Nós precisamos entender um pouquinho o que acontece com o presidente da República a partir de agora. Veja, a Constituição Federal, no seu artigo 86, ela estabelece de forma muito clara o seguinte: se houver uma denúncia contra o presidente da República durante o exercício do seu mandato, perante o Supremo Tribunal Federal, é o órgão colegiado de competência originária para tratar a imputação de crimes pelo presidente da República, automaticamente o Supremo só pode avaliar o conteúdo ideológico daquela denúncia, daquela acusação formal, se obtiver a autorização de 2/3, no mínimo, da Câmara dos Deputados. É nessa fase que nós estamos. A Câmara vota agora, recentemente, talvez hoje ou nos próximos dias, se autoriza ou não o Supremo Tribunal Federal avaliar tecnicamente aquela acusação proferida contra o presidente Michel Temer. Bom, a partir do instante, vamos partir aqui de uma premissa de que a Câmara autorize o prosseguimento por parte do Supremo Tribunal Federal da análise da imputação que é desferida contra ele. A partir desse instante, o Supremo então está legitimado constitucionalmente a seguir adiante a análise daquela situação imputada. Bom, se o Supremo receber a denúncia, ou seja, entender que os requisitos da acusação estão presentes, de que existem os elementos exigidos pela legislação processual penal naquela denúncia, aí sim, quando o Supremo recebe, aí o presidente tem que se afastar por imposição constitucional. Afastamento esse que pode durar até 180 dias, sendo que o Supremo terá que se manifestar durante esse período. Agora, de forma diferente, nós teríamos o quê? Uma não autorização por parte da Câmara impede com que o Supremo avalie essa denúncia criminal durante aqui o exercício do mandato do presidente da República. Portanto, ou a Câmara autoriza com 2/3 ou mais, ou não vai haver nenhum tipo de análise criminal neste momento contra o presidente Michel Temer. É isso, então, que gera um caráter eminentemente político sobre aquilo que a Câmara vai definir. Nós estamos acompanhando aí movimentações internas na Câmara, tira parlamentar, coloca parlamentar, é o governo tentando se segurar de toda forma para que a Câmara não autorize que o Supremo avalie o conteúdo ideológico da denúncia. Então, esse é o nosso momento atual, ok? Crimes comuns é de competência, de atribuição de julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal. Se a acusação versasse sobre um crime de responsabilidade, mais uma vez repito, não é técnico dizer essa expressão, mas é a expressão que consta no texto constitucional. Se fosse nesse sentido, aí o órgão julgador seria o Senado Federal, como aconteceu recentemente com a ex-presidente Dilma Rousseff.
Por quê? Porque para essa modalidade de infração, nós temos o dispositivo constitucional também direcionando ao Senado a aptidão para julgar infrações dessa natureza. Agora, meus queridos, o que temos que aguardar e tirar qualquer tipo de dúvida é, se houver a autorização da Câmara, o presidente Michel Temer é afastado imediatamente? Não. Simplesmente a autorização da Câmara se refere a Supremo pode avaliar o teor da acusação firmada. Se o Supremo, após avaliar o teor da acusação firmada, receber aquela denúncia, aí sim é que surge o momento do afastamento do presidente Michel Temer. Antes disso, não. Então, para que isso ocorra, nós temos duas etapas a ultrapassar. A primeira, a autorização da Câmara dos Deputados por mais de 2/3 de seus integrantes. A segunda, o recebimento da denúncia depois de uma análise jurídica por parte do Supremo Tribunal Federal. Aí sim é que nós teríamos o afastamento do presidente da República por um prazo máximo de 180 dias. Por que eu estou dizendo isso para os amigos? Porque muitas confusões vêm sendo feitas, muitas distorções de conceitos vêm sendo feitas a respeito do afastamento dele. Repito, afastamento do presidente da República só após a recepção da acusação por parte do Supremo Tribunal Federal. A mera autorização da Câmara não afasta o presidente da República, ok? Nos próximos dias teremos novidades e aí eu volto aqui para a gente continuar esse nosso bate-papo, tá bom? Um abraço e até lá. Tchau, pessoal!